Nessa aula vamos falar sobre o puerpério. O puerpério é um tema bem amplo, né? O que é o puerpério? Por que a gente fala sobre o puerpério? É porque, na verdade, a gente tem uma aula de modificações do organismo materno que a gente fala basicamente o que acontece no organismo materno ao longo do primeiro trimestre, do segundo trimestre, do terceiro trimestre. Aí agora o bebê nasceu. E o que acontece com o organismo materno no puerpério? Quais são as modificações do organismo puerperal, né? Do organismo materno durante o puerpério? Então, vamos conhecer um pouquinho sobre essa fase do ciclo grávido puerperal. Primeiro, vamos falar um pouquinho do puerpério fisiológico, né? Puerpério fisiológico, aquilo que fisiologicamente vai acontecer no organismo da mulher que acabou de parir, que acabou de dar à luz. Primeira definição de puerpério. O que é o puerpério? É o tempo após o parto no qual as alterações fisiológicas relacionadas à gravidez retornam ao estado não gravídico, tá? Ou estado pré-gravídico. A gente chama aí de um quarto trimestre, porque a gente fala das modificações do organismo materno no primeiro trimestre, no segundo trimestre, no terceiro trimestre, e aí o bebê nasceu e agora a gente tem um quarto trimestre. Tá? Porque ainda é um período em que a mulher não está com o organismo pré-gravídico, não está com o organismo totalmente de volta ao que era anteriormente. Então, é um período de muitas alterações fisiológicas e psicológicas, além de questões socioculturais, que vão variar imensamente ao redor do mundo, de acordo com as culturas, com as sociedades, o que essa mulher, o que se espera dessa mulher, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. A gente vê muita variação nessas recomendações. Então, qual é a duração do puerpério? Bom, o início do puerpério é muito claro, é o parto. Acabou o trabalho de parto? A gente tem puerpério. A gente até fala na aula de trabalho de parto que o quarto período do trabalho de parto, que é aquele período da primeira hora pós-parto, na verdade, ele já é o início do puerpério. Né? Então, o quarto período do trabalho de parto, a gente tem período de dilatação, período de expulsão, período de secundamento ou dequitadura, e depois a primeira hora pós-parto. Tá? Que é aquele período de ouro em que o útero está retomando, está contraindo para fazer hemostasia. Esse aí já é o início do puerpério, na verdade. Já é a primeira hora do puerpério. Então, a gente tem um momento claro, definido, que é o parto, tá? E quando é que ele termina? Isso aí é uma incógnita. Isso aí eu botei uma interrogação enorme, porque vai variar imensamente com a literatura, com as sociedades, tá? A gente tem desde 6 a 8 semanas, que é o habitual, que a gente sempre usou. A ACOG atualmente fala em 12 semanas, tá? 12 semanas a gente já vai ter aí realmente um quarto trimestre, né? Um trimestre inteiro englobado por essas 12 semanas, mas a gente pode ter até 12 meses para retomar algumas condições pré-gravídicas. Tá? Então, olha a variação, olha a diferença de 6 semanas para 12 meses. Então, a classificação, habitualmente a gente usa, né, na nossa literatura aqui, no livro do Rezende, a gente usa basicamente 6 a 8 semanas, tá? 6 semanas, usualmente. E aí a gente divide essa classificação em período imediato. Primeiro ao 10º dia, tá? Então até 10 dias a gente tem o puerpério imediato. A gente tem o puerpério tardio, do 11º até o 45º dia. De 11 a 45 dias é o puerpério tardio. E o puerpério remoto, que é aquele além de 45 dias. Além de 45 dias até quando? Não sei. Até 6 semanas? Até 12 meses? Tá? Mas além de 45 dias a gente já tem um puerpério remoto. Então, primeiro vamos falar do útero, né? O útero que estava aí abrigando ao longo dessas 40 semanas, em média, aí, um bebê. Primeira coisa, involução. Ele tem que retornar ao tamanho pré-gravídico. Tá? Como é que ele faz isso? Contração miometrial. Lembra do quarto período do trabalho de parto? Globo de segurança de Pinar. A gente tem os vasos uterinos perpendiculares às fibras miometriais, de forma que na hora que contrai, você pinça, faz a ligadura viva de Pinar. Ligadura igual tem ligadura na cirurgia de um vaso, só que aqui é ligadura viva, porque é o próprio miométrico que está fazendo, ligadura viva de Pinar, fazendo o globo de segurança de Pinar. É o principal mecanismo de hemostasia uterina, tá? Da ferida uterina sangrante. Não vou me alongar aqui, porque eu adoro falar dessa parte, mas isso faz parte do trabalho de parto. Então, tem esse período de braquistase, que é esse período que ele faz essa contração e fica mantido ali, tá? O útero, ele vai, normalmente, após o trabalho de parto, ele vai, no início do puerpério, ele vai retomando a esse tamanho, vai ficando abaixo da cicatriz umbilical e vai decrescendo mais ou menos 1 centímetro por dia, tá? Em média, 1 centímetro por dia. Então, se você avaliar uma paciente com 2 dias pós-parto, 3 dias pós-parto, mais importante do que onde ele está é acompanhar essa involução dele. O tamanho normal dele
vai ser mais ou menos em 6 a 8 semanas pós-parto. Ele passa de um peso de 1.000 gramas para 60 gramas. O útero, no pós-parto imediato, pesa 1 quilo, e ele passa para 60 gramas em 6 a 8 semanas. Então, olha só, corte sagital da recém-parida, tá? Olha como é que está o útero, e da puérpera entre 8 e 10 dias. Esse útero que estava numa posição aqui intermediária vai voltando a ficar habitualmente em anteverso flexão, tá? E aqui a ferida uterina, que é, é, vai ter a hemostasia adequada, né? Miotamponagem, trombotamponagem. Então, corte sagital da recém-parida e da puérpera entre o 8º e o 10º dia. Desculpa, gente, eu achei que não estava gravando, voltei tudo, mas peraí. Aqui, olha, a proporção uterina da nulípara e da puérpera. Então, na nulípara, isso aqui não é muito relevante não, tá? Assim, não vai cair em prova, provavelmente. Não faço todas as provas do mundo, mas não vai cair em prova. Mas é para vocês terem uma ideia da proporção. Olha como é que o colo e o corpo uterino têm uma proporção diferente na nulípara e na puérpera. Por quê? Porque como o útero, o corpo do útero é muito pequenininho aqui, na nulípara, ele representa mais ou menos 5/8 do útero, tá? E aqui o colo vai ser os outros 3/8. Aqui pensa que esse útero já ficou maior. É claro que o colo não mudou muito de tamanho, ele cresce um pouquinho, mas proporcionalmente o corpo do útero cresce muito mais, tá? Então você vai ter 2/3 sendo o corpo e 1/3 sendo o colo, proporção da nulípara para a puérpera. Olha aqui, involução uterina no pós-parto imediato. Tá? Mostra-se a altura do fundo de útero de acordo com os dias de puerpério. Um dia de puerpério, ele vai estar mais ou menos acima da cicatriz umbilical. A gente descreve útero involuído acima da cicatriz umbilical no primeiro dia. E depois ele vai baixando da cicatriz umbilical. 2 centímetros abaixo, 4, 6, 8, 10 centímetros abaixo, ou até atrás da sínfise púbica. O colo uterino, como é que fica o colo uterino no pós-parto? É normal esse colo ter pequenas lacerações, tá? A gente sempre, quando a gente faz parto instrumental, a gente tem que fazer revisão de colo para ver se tem lacerações com sangramento ativo, que precisa ser rafiada, mas num trabalho de parto sem instrumental, é muito difícil o colo ter lacerações que sangrem de forma vultuosa, que precisa de ponto, tá? O períneo pode precisar, mas o colo normalmente são pequenas lacerações, tá? Ele ainda está com 2 a 3 centímetros de dilatação nos primeiros dias, tá? Mas com 7 dias ele já está com menos de 7 centímetros. De 7 centímetros. Com 7 dias ele já está com menos de 1 centímetro. Então, se eu palpar no pós... A gente normalmente não faz toque vaginal no pós-parto, tá? Não tem necessidade de acompanhar. A gente palpa o útero para ver a contração e a involução, mas a gente habitualmente não faz toque no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, para ficar acompanhando e descrevendo isso, não precisa. Mas se a gente fizesse, a gente veria que nos primeiros dias a gente ainda tem 2 a 3 centímetros de dilatação e com 7 dias a gente já praticamente não tem dilatação. Tá? Só que o orifício que era pontiforme, era um pontinho, ele se torna uma fenda, tá? Ele fica uma fenda meio estelar. Ele fica grande e transversal após o parto. Então, a gente sempre, ao longo da vida da mulher, a gente consegue identificar esse colo da mulher que teve um parto vaginal, da mulher que não teve o parto vaginal, de acordo se o orifício é pontiforme ou se ele é em fenda. E a histologia do colo? Ela retorna à linha de base em mais ou menos 3 a 4 meses pós-parto. O colo ele sofre uma decidualização por ação hormonal ao longo da gravidez. É por isso que a gente até colhe preventivo na gravidez, como uma questão oportunística. A mulher não busca nunca serviço de saúde, vai no serviço de saúde fazer pré-natal. Se ela tiver com preventivo atrasado, a gente vai e colhe. Mas não é o melhor momento para colher preventivo, por alterações histopatológicas, não por prejuízo à gravidez, não. Para o patologista, para a lâmina que o patologista vai pegar, não é um bom momento para colher, porque o colo sofre muitas alterações e decidualizações. Essas alterações retornam em 3 a 4 meses pós-parto. Então, se essa mulher tiver com preventivo em dia, precisar fazer, quer dizer, estava em dia na gravidez, mas venceu durante a gravidez, precisa fazer, a gente normalmente manda ela voltar em 3 a 4 meses pós-parto para fazer esse preventivo, não faz no pós-parto imediato, tá? Porque é uma lâmina melhor, um material histológico melhor. Então, olha só, a cérvix dá no líparo, com orifício pontiforme, e na puérpera. O orifício em fenda um pouco estelar, tá vendo? Aqui ele tá com uma indentadurazinha, mas pode ter várias. E a loqueação? Loqueação é o nome que a gente dá para o material que sai da vagina no pós-parto. Tá? Ele não é só sangue. A gente não fala em sangramento só. Por quê? Porque sai material junto. A decídua superficial é descamada. Lembra aquela decídua, que é aquele endométrio, né, que cresceu, espessou? Essa decídua sai, ela é descamada.
a decida profunda regenera num novo endométrio em mais ou menos 15 dias. Então, o endométrio gravídico, ele é descamado e sai, é adecido, e a camada profunda vai se regenerar num novo endométrio em mais ou menos 15 dias. Então, o que vai sair é um exudato, na verdade. E tanto que as pacientes falam que tem um cheiro forte. Claro que a gente tem que diferenciar de infecção, de secreção purulenta, mas o cheiro da loqueação, ele não é um cheiro de sangue. Ele é um cheiro forte, característico, porque ele é um exudato seroso, ele é exudato com secreção serosa, com eritrócitos, com leucócito, com decídua, com células epiteliais e com bactérias, porque é um meio contaminado, né? O meio vaginal. Não o meio uterino, mas o meio vaginal, por onde vai passar ele é contaminado. Então, tem uma evolução que a gente chama de Lochia rubra para Lochia serosa para Lochia alba. Ou seja, no começo ela é mais avermelhada, depois ela fica mais serosa, depois ela fica transparente. Tá? Lochia rubra, Lochia serosa e Lochia alba. E quanto sai? Em torno de 200 a 500 ml. A impressão que a gente tem é que sai muito mais, parece que sai uns 5 litros. Tá? Mas não, é em torno de 200 a 500 ml. E a vagina? Bom, a vagina, é claro que ela se dilata no canal durante o trabalho de parto. Tá? A gente tem essa ideia de que a vagina fica enorme, fica assim para sempre. Não. Depois a musculatura vai contrair de novo. Essa musculatura relaxa, ela relaxa, é distendida pela saída fetal e ela contrai-se lentamente. E aí, mais ou menos com 3 semanas, as rugosidades que ela tinha perdido nessa dilatação já são restauradas. Tá? Ela tinha perdido pela dilatação e por edema. Tá? Edema ao longo da gravidez também, não só no trabalho de parto, no canal, na saída, né, na expulsão. E essas rugosidades são restauradas em mais ou menos 3 semanas. E a gente vê as carúnculas imenais mirtiformes, ou seja, um monte de carúnculas imenal ali que a gente consegue ver. A gente tem estiramento facial e pode ter trauma durante o parto. Não é incomum ter trauma, tá? Essa ideia do períneo íntegro é uma ideia que querem botar na nossa cabeça como sendo certo, normal, que a mulher tem períneo íntegro, que historicamente, na natureza, a Índia, não sei o que, ter períneo íntegro, mas não é. É normal você ter traumas, pequenos traumas na grande maioria. Na grande maioria são pequenos traumas que se resolvem sozinhos, mas a gente pode ter traumas maiores que a gente pode precisar de ajuda para resolver. E a parede abdominal? Bom, a parede abdominal, musculatura abdominal mesmo, subcutâneo, pele, vai se encontrar relaxada no pós-parto. Tem que pensar que ela estava totalmente esticada, com uns 3 quilos de bebê, mais líquido, mais placenta, mais aquele útero enorme, e de repente, assim, ó, sai tudo. E aí essa parede vai ficar flácida, tá? Mas ela recupera o seu tônus muscular em algumas semanas. A separação diástase dos músculos retos do abdômen pode persistir. Então, com a contração muscular, normalmente essa diástase é revertida, tá? Mas algum grau de diástase pode precisar de tratamento ou não, pode persistir. E aí, normalmente o tratamento de primeira linha é fisioterapia, né? A fisioterapia ajuda muito. Em alguns casos, a gente pode precisar de cirurgia. E o sistema endócrino da mulher? Bom, na gravidez, a gente estava com estrogênio, progesterona e prolactina super alto, tá? Principalmente no final da gravidez, estrogênio, progesterona e prolactina. No momento em que nasce, estrogênio e progesterona vão sofrer uma queda brusca, tá? Por quê? Porque você vai ter a saída ali da placenta, né, que estava ajudando nessa produção, você vai ter uma queda brusca. E a prolactina vai se manter alta. Por quê? Porque a gente precisa dela para amamentação. E por que a mulher não menstrua ao longo da gravidez? Porque o estrogênio e a progesterona altos inibem o eixo. Quando eles caem, a mulher voltaria a menstruar. Mas ela não volta por quê? Porque a prolactina continua alta, continua inibindo o eixo, tá? E em quanto tempo essa prolactina vai ficar alta inibindo o eixo? Depende basicamente da amamentação. Quando a amamentação é exclusiva, normalmente a prolactina vai se manter suficientemente alta durante 6 meses, tá? Que é o tempo da amamentação exclusiva. E a mulher não vai menstruar nesse período. Mas, às vezes, algumas mulheres levam 1 ano, 2 anos pós-parto para voltar a menstruar, porque seguem amamentando e a prolactina segue alta. Tá? Agora, algumas mulheres, mesmo amamentando, vão ter o eixo desinibido e o GNRH volta a pulsar e a mulher volta a ovular. Por isso que o método contraceptivo de galactorreia, amenorreia, o que é galactorreia, amenorreia? A amamentação levando à inibição do eixo e a amenorreia. Ele não é 100% seguro, na verdade ele é em torno de 70% seguro. Por quê? Porque é um percentual aí, mesmo amamentando, vai voltar a ciclar, tá? E lembrar que primeiro vem a ovulação, depois a menstruação. Então não adianta a mulher esperar menstruar para saber que ela está fértil, porque primeiro ovula, depois menstrua.
tá? Então vai depender da amamentação. Então a mulher está num período de menopausa fisiológica. Mas é uma menopausa fisiológica, mas que é igual à menopausa da mulher mais velha. Por quê? Porque é o eixo inibido. Tá? Então ela vai ter todos os problemas da menopausa. Problemas da menopausa: baixa libido, ressecamento vaginal. Tá? Por quê? Porque ela está em menopausa, uma menopausa induzida pela amamentação, mas é uma menopausa. E junta isso a questão da libido ao fato da mulher estar cansada, com um corpo diferente, com um bebê em casa. Tá? Então a queixa de baixa libido é muito comum, mas tem um fator fisiológico muito significativo aí. Sistema cardiovascular. Bom, na primeira hora pós-parto, a gente tem um aumento de até 60% a 70% no débito cardíaco e no volume sistólico. Gente, isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Isso é muito importante vocês saberem, porque vocês vão ser clínicos, vão ser intensivistas, vão ser cardiologistas, e várias alterações de cardiopatias que a mulher pode ter, cardiopatia congênita ou outras cardiopatias, vão ter implicações principalmente nessa hora aí, tá? Ao longo da gravidez e nessa primeira hora pós-parto. Você tem um aumento de 60% a 70% do débito cardíaco e volume sistólico. É uma autotransfusão, né? Na verdade, aquele sangue que estava indo para o útero para poder nutrir, o útero vai contrair e aquele sangue vai voltar para ela. Não é voltar, né, gente? Parece que eu estou tendo um refluxo, mas volta a circular na mãe. Então, você tinha um volume de sangue enorme desviado para o útero, que vai deixar de estar desviado para o útero. Então, você vai ter uma queda de mais ou menos 15% na frequência cardíaca, tá? Lembra que a grávida ela é mais taquicárdica, a grávida tem uma taquicardia fisiológica, e a gente deixa de ter essa taquicardia fisiológica, a gente tem uma queda de 15% na frequência cardíaca, e a normalização vai acontecer em mais ou menos uma semana, tá? Como eu tenho aumento do débito cardíaco, volume sistólico, diminuição da frequência cardíaca, eu tenho, em geral, uma PA inalterada. A PA da mãe, no final da gravidez e no começo do puerpério, normalmente não se altera, tá? Agora, tem questões de hipertensão, tanto hipertensão crônica quanto a pré-eclâmpsia, que a gente tem que avaliar individualmente, né? Muitas vezes a mulher que é hipertensa crônica, ela teve a pressão controlada pelos mecanismos fisiológicos da gravidez e gradativamente no pós-parto essa pressão vai voltar a subir. E eu tenho o desaparecimento de varizes e edemas, porque eu deixo de ter a compressão do útero na veia cava, tá? Que estava dificultando o retorno venoso ali, e eu consigo ter um fluxo melhor de sangue do segmento inferior de volta para a cava. Então, o desaparecimento de varizes e edemas. É muito comum as mulheres terem varizes vulvares muito pronunciadas, que elas ficam preocupadas, e a gente sabe que no pós-parto saiu o bebê, aquilo regride, tá? E no sistema hematológico? Desculpa. No sistema hematológico, eu tinha uma leucocitose da gravidez, que pode chegar a 25 mil leucócitos. Normalmente não chega a tanto, tá? A gente tem normalmente 12 mil leucócitos na gravidez. Mas no puerpério, normalmente tem uma leucocitose mais exacerbada ainda, que pode até 25 mil leucócitos. Então, eu já tenho leucocitose na gravidez, eu tenho mais leucocitose no puerpério, e essa leucocitose normalmente se resolve com 5 a 6 dias. Tá? Lembrar que é uma leucocitose sem desvio em geral, então a gente consegue diferenciar de infecção. A mãe não tem desvio, a distribuição está normal, mas tem uma leucocitose da gravidez que aumenta muito no puerpério. Eu tenho VHS elevado, eu tenho ainda anemia gestacional, eu tenho um estado protrombótico. Por que eu tenho um estado protrombótico? Anemia gestacional a gente sabe que é dilucional, né? É aumento de volume, retenção hídrica, fazendo diluição, é como se o sangue tivesse aguado. Então, na verdade, não é uma anemia ferropriva em geral, apesar de a gente ter uma população carente de ferro, que muitas vezes tem anemia ferropriva também, mas a característica da gravidez é não ser ferropriva. Mas é claro que na gravidez você tem maior demanda de ferro, e se a mulher não tiver uma ingesta adequada, ela vai ter ferropriva também por essa maior demanda. Mas a característica da gravidez é ser uma anemia dilucional, tá? Só um sangue aguado, por retenção de líquido no intravascular. E eu tenho um estado protrombótico. O que é o estado protrombótico? O corpo ele está o tempo inteiro se preparando para o momento do parto em que vai sair o bebê, vai sair a placenta e vai ficar aquela ferida uterina. Aquela ferida uterina, a gente sangra muito, 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 muito. Principal mecanismo, miotamponagem, o útero contraindo. E depois, trombotamponagem. Eu tenho que ter um estado protrombótico ali, já pensando nesse momento do puerpério que a ferida uterina sangra e que essa mulher pode morrer de hemorragia pós-parto. Tá? Então, eu tenho a miotamponagem e a trombotamponagem. Por isso, a gravidez é um estado protrombótico, pensando no parto. Isso tudo normalmente se resolve em 5 a 6 semanas. Tá? Por isso que muitas vezes a literatura usa 6 semanas. Vocês veem que grande parte se resolve aí até 6 semanas pós-parto. São aí 42 dias, que é o tempo que a gente normalmente faz uma revisão da gestante. Pele e fâneros.
Bom, estrias que podem ter surgido na gravidez, por que as estrias surgem? Por ruptura, né, ali das fibras, elas se trocam, normalmente elas são mais rosadas na gravidez, porque elas são mais rosadas quando elas são jovens, e elas tornam-se branco nacaradas, tá? Então, por ruptura das fibras elásticas. Então, qual é o maior fator que influencia no surgimento de estrias? Isso foi uma vez prova de concurso para médico da UFRJ. É genética. Tá? Genética. Então, se você vê se a sua mãe, sua avó, sua tia, se todo mundo teve muita estria, a chance de você ter mais estria é maior. A genética é um fator muito importante. Mas, além da genética, ganho exacerbado de peso. Né? Claro, aumento do volume, às vezes gemelar, trigemelar, polidrâmino, tudo que faz distender muito a pele vai aumentar a probabilidade de estrias. Então, o ganho exacerbado de peso é um fator controlável, que a genética não é, né? É um fator controlável de surgimento de estrias. Você vai ter, então, depois elas estão normalmente na gravidez, ó, mais avermelhadas, né? Avermelhadas, rosadas, e depois elas ficam brancas nacaradas. Regressão da implantação anormal de pelos e fâneros da hiperpigmentação. Então, a gravidez, às vezes, aumenta a pilificação, né? E tem a hiperpigmentação da areola, de melasmas, da vulva, da linha nigra. São várias áreas hiperpigmentadas que clareiam depois no pós-parto. E a gente tem também o eflúvio telógeno. O que é o eflúvio telógeno? Aquela queda de cabelo que normalmente acontece aí com, sei lá, 6, 8, 12 semanas pós-parto. Por quê? Porque, na verdade, eu tinha um professor que falava, achava muito interessante, aquele cabelo não te pertencia. Ou seja, o cabelo, a pilificação, né, e o cabelo aumentou muito na gravidez por questão hormonal, então o cabelo fica mais cheio, volumoso, bonito por questão hormonal. E quando essa questão hormonal cai, aquele cabelo que aumentou, que veio em excesso, vai cair. Então era um cabelo que não te pertencia. Mas é muito esquisito você fazer assim e vir tufos e tufos e tufos de cabelo. É o eflúvio telógeno. Normalmente as mulheres procuram dermato, vão no médico, não tem muito o que fazer, passam vitamina, mas é um cabelo que surgiu na gravidez e vai ter que ir embora mesmo, tá? Eflúvio telógeno. E a perda de peso? Uma questão palpitante para todas as mulheres aí que engravidam. Normalmente, só o evento do parto já faz a mulher perder 6 quilos, tá? 6 quilos entre bebê, placenta, líquido amniótico, 6 quilos no momento pós-parto. E depois você vai ter uma perda ainda acentuada nos primeiros 10 dias. Diurese porque lembra que a mulher estava com líquido retido, tanto no intravascular, né? Anemia dilucional e tudo, quanto no extravascular, edema, normal da gravidez. E esse líquido todo vai mobilizar, né? E vai ser eliminado. Então, a diurese, para eliminar esse líquido que estava em excesso na gravidez, a involução uterina, a aloquiação, dá uma perda mais acentuada nos primeiros 10 meses. A mulher normalmente perde metade do que ela ganhou em 6 semanas. Tá? Em 6 semanas, ela perde metade do que ela ganhou. Agora, depois é muito lento. Perda lenta até 6 meses. Então, isso de que nasce e recupera, não. Normalmente nasce e a outra metade, até 6 meses, você vai tendo uma perda lenta. A lactação é um fator que vai para os dois lados. Primeiro, a lactação aumenta muito o metabolismo da mãe. Então, a mãe que amamenta tem um metabolismo muito aumentado, tem a tendência a perder muito mais peso. Então, a lactação aumenta muito a perda de peso, porque aumenta muito o gasto energético. Tá? Então, a lactação auxilia demais na perda de peso. Mas a lactação dá muita fome. Então, se a mulher comer loucamente e sem qualidade nesse período da lactação, ela vai acabar não conseguindo perder o peso que ela deveria perder por aumento do metabolismo, porque ela está comendo muito e comendo besteira. Tá? Porque aumenta muito o apetite. Mas a lactação em si aumenta muito o gasto energético e favorece a perda de peso. E o puerpério patológico? Então, o que pode acontecer de errado ali? A gente falou de tudo que volta ao normal, ao pré-gravídico. Como é que é o puerpério patológico? Bom, a gente vai falar basicamente, né, de 2 tópicos: hemorragia pós-parto e infecção puerperal. Tá? Hemorragia pós-parto ela acontece basicamente por atonia uterina. Lembra da miotamponagem, principal mecanismo de contenção da hemorragia? Ele não vai acontecer. Então, você vai ter atonia uterina. Lacerações de trajeto, lacerações do colo do útero, lacerações do trajeto mesmo do canal vaginal podem causar hemorragia. E restos placentários. Restos placentários fazem o útero não conseguir contrair adequadamente e a ferida ficar sangrativa. E a infecção puerperal? A infecção puerperal pode ser do sítio cirúrgico, quando você tem principalmente cesariana, né? Pode ser de epísio também, ou de laceração vaginal, mas normalmente é mais comum de cesariana. Endometrite, mastite, infecção do trato urinário e tromboflebite. Quais são outras complicações do puerpério que podem tornar ele patológico?
cefaleia, hipertensão, convulsões, dispneia dortorácica, tá? Vamos falar disso aí. Então, causas de morte materna. Esse é um gráfico muito interessante, tá? Que a gente vê aqui que a principal, 28% são causas indiretas, né? Mas relacionadas ao ciclo grávido puerperal, 27% são hemorragia, tá? Depois a gente tem hipertensão, que é o segundo mais importante, sepse, né, infecção, terceiro mais importante, outras causas diretas, embolismo, e aqui quando é abortamento, tá? Em torno de 8%. Isso aí são causas de morte materna. 8% por abortamento, 28% indireto, e do resto, principal é hemorragia, seguido de hipertensão e depois sepse. Hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica, tá? A mulher tem um volume de sangramento na hemorragia pós-parto vultuoso, que pode levar ao óbito muito rápido. Então, 4 a 6% de todos os partos vão cursar com hemorragia pós-parto. Tá? O que é hemorragia pós-parto? Qual é a definição? Hemorragia excessiva que ocorre nas primeiras 24 horas após o parto. Então, é hemorragia pós-parto primária, tá? Primária, primeiras 24 horas pós-parto. E a gente tem a secundária, que é entre 24 horas pós-parto e 6 a 12 semanas. Aí o período do puerpério que é incerto, né? Então, se aconteceu em 24 horas é primária. Se passou de 24 horas até sei lá quando, é secundária. Agora, esse conceito de excessivo é muito difícil, né? O que é excessivo? Excessivo acaba sendo subjetivo, é mais do que se espera, porque ninguém mede exatamente em ml certinho tudo que sai da mãe, você não tem como fazer isso. Tá? Claro que você tem como tentar pesar com pressa, quando é uma cesariana você tem como lavar a cavidade, pesar o soro, descontar, mas a gente nunca consegue ser tão preciso. Então, a gente tem umas definições, né? 500 ml após parto vaginal ou 1000 ml após cesariana. Então, se a gente for medir a definição, é 500 ml após parto vaginal ou 1000 ml após cesariana, segundo a FIGO e segundo a COG. Agora, segundo a Organização Mundial da Saúde, a FEBRASGO, o Ministério da Saúde, os órgãos brasileiros, a gente fala de 500 ml após qualquer parto, independente de parto vaginal ou cesariana, tá? Mas, como eu falei, como é que a gente faz essa estimativa da perda sanguínea? A gente pode usar a queda do hematócrito da hemoglobina, né, maior que 10%, mas isso é tardio, isso é tudo muito rápido. Né? A gente não consegue. Primeiro, assim, essa queda, a queda que a gente vai verificar já é tardia. Então, a gente precisa de um parâmetro melhor. Então, a gente usa basicamente sangramento no pós-parto, que produz instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, se a mulher está sangrando e ficou instável, é excessivo. Tá? É uma hemorragia pós-parto. Na prática, é o conceito que a gente usa. Então, aqui o fluxograma da hemorragia pós-parto, né? Primeira coisa, isso aqui é do Ministério da Saúde. Então, oxigênio por máscara, catéter, instalar 2 acessos venosos de grosso calibre, tá? E aí, depois que a gente fez oxigênio por máscara ou catéter e instalou 2 acessos, a gente vai identificar a causa, que podem ser basicamente 4. Atonia uterina, laceração de trajeto, restos placentários e coagulopatia. A gente tem que tentar encaixar a mulher em um desses aí. Tá? Coagulopatia, em geral, é de exclusão, porque a gente vai verificar os outros, a não ser que a gente saiba que ela tem uma coagulopatia, tá? Já é conhecido, mas a gente vai tentar identificar os outros. O principal é a atonia. Então, a primeira coisa que a gente faz, palpar o útero, tá uma gelatina, tá mole? Então, a gente vai entrar nesse fluxograma aqui, ó. Massagem uterina bimanual, ocitocina com soro fisiológico, depois metilergonovina, depois misoprostol, tá? É esse fluxograma que a gente vai seguir. Atualmente, a gente tem feito misoprostol mais precocemente, tá? Porque o resultado é muito rápido e é muito, muito efetivo. Então, esse aqui é o fluxograma da atonia uterina, tá? Que é derivado ergo, né? A gente normalmente faz primeiro, tá no fluxograma, mas a gente tem feito muito frequentemente misoprostol. Laceração do trajeto. Então, primeira coisa, palpou o útero, tá gelatina? Vai nesse fluxograma. Não tá gelatina? Vamos olhar o trajeto. Tem laceração de colo sangrativa? Tem uma laceração de trajeto sangrativo? Tem hematoma? Às vezes o sangramento não está evidente. A paciente está instável e o sangramento não está compatível. Às vezes é um hematoma, tá? Ou a gente tem também a inversão uterina, que é uma complicação raríssima, tá? Raríssima. Normalmente, a gente fala disso na aula de trabalho de parto, normalmente associado a um secundamento mal assistido, ou seja, a placenta está aderida, ou está muito aderida, ou está anomalamente aderida à creta, percreta, e você puxa o cordão umbilical. Quando você puxa, você pode ou esfacelar a placenta e ficar no restos placentários aí para o cinza, ou você pode trazer o útero inteiro e inverter o útero, e esse útero invertido não contrai. E aí ele sangra, sangra, sangra. Nesse caso, o que você faz? Reposiciona o útero, tá?
Restos placentários. O certo é, imediatamente após a saída da placenta, você avaliar a placenta. Abre a placenta, olha, vê se estão todos os cotilédones ali, porque se algum não está ali, ele está em algum lugar. Tá? Então, ele deve estar lá dentro do útero. Você tem que fazer uma revisão de cavidade. Então, você tem que avaliar a placenta. Se você é suspeito de restos placentários, você faz normalmente uma curagem, que a gente chama. Curagem é colocar a mão lá dentro mesmo e rever a cavidade uterina. Tá? Se o colo ainda permitir, às vezes o colo já fechou e não permite botar a mão, a gente tem que fazer a revisão com curetagem. Então, a remoção manual da placenta ou curetagem. Se o colo permitir, a gente faz com a mão. Tá? Não é nenhum desses, avaliar coagulopatias. Aí testa o tubo seco, prova de coagulação, ultrapagem sanguínea, prova cruzada, e aí repor o plasma fresco congelado, plaqueta concentrada de hemácia, se for necessário. Então, aqui de novo, tá? Massagem uterina bimanual, protocolo da atonia uterina. Ocitocina primeiro, depois derivado ergo, se não tiver resposta. Se não tiver resposta, mesoprostol. Se não tiver resposta, a gente tem um balão de tamponamento intrauterino, tá? Se não tiver resposta de jeito nenhum, a gente abre essa mulher. E abre e faz o quê? Tem um monte de possibilidades. Sutura compressiva, que é como se fosse amarrar todo o útero ali para ele contrair na marra, tá? A gente tem técnica disso. Ligadura vascular, às vezes você pode ligar a artéria uterina, tá? Ou muitas vezes você precisa tirar o útero. Faz uma esterectomia por hemorragia pós-parto. Tá? Então, são as possibilidades. Aqui, ó, compressão bimanual do útero, manobra de Hamilton, uma forma... Aqui você tá na... Quando você tem uma ferida sangrativa no braço, você não bota uma gase e comprime? Aqui você está comprimindo. É a mesma coisa, você está tentando comprimir a ferida uterina. Aqui é o balão, tá? Posicionado dentro do útero também para fazer compressão. O objetivo dele é fazer compressão aqui. Aqui o posicionamento certo para o posicionamento errado, que é no colo. E aqui, sutura compressiva que eu falei, dá um monte de ponto no útero. A gente tem aqui, ó, a sutura que a gente chama de Belinte. A gente entra aqui no bordo inferior, sai no superior, dá a volta lá atrás do útero na parede posterior, sai de novo, volta e faz essa sutura compressiva, tá? E aí você amarra bem para tentar contrair o útero com o seu ponto. Aqui mostrando lugares que você pode ligar, fazer ligadura de artérias, tá? Para tentar conter o sangramento também. Se for trauma, lacerações, suturar a laceração. Vê o colo, faz revisão da cavidade uterina, revisão do colo uterino, faz a sutura de lacerações. Hematomas, avaliar a exploração cirúrgica, toque vaginal, revisão cuidadosa pós-parto operatório. Rotura uterina, principalmente em trabalho de parto prolongado, obstruído, pós-cesariana, você tem chance de romper o útero. A rotura uterina é uma emergência grande, você tem que abrir a mulher e suturar aquela rotura uterina, se ela estiver sangrando. Laparotomia, revisar segmento após parto vaginal de paciente com cesárea anterior. E na inversão uterina que eu falei, aí não dá para ver direito na imagem, mas você reposiciona o útero, você faz a manobra de TACS para reposicionar o útero e depois bota um balão de tamponamento para o útero ficar lá dentro. E pode precisar de laparotomia. Então, aqui, ó, classificação da inversão uterina. De primeiro grau, só o fundo ali. Aqui você já visualiza o fundo, mas ele não ultrapassa a fenda vaginal. Aqui ele ultrapassa a fenda vaginal e aqui é a inversão completa. Primeiro, segundo, terceiro grau. Terceiro e quarto grau. Reposicionamento, tá? Aquilo que eu falei que não dava para ver na outra imagem. Posicionamento manual do útero. Manobra de TACS. E tecido, quando são restos placentários? Bom, normalmente na dequitação prolongada, tá? A placenta demorou muito a sair, mais de 30 a 35 minutos sem sangramento, ou com sangramento, qualquer tempo a gente intervém, tá? Extração manual da placenta. Se você entra com a mão e tenta achar o plano de clivagem, a placenta é aderida como se fosse um velcro. Eu vou entrar com a minha mão e tentar soltar ali o velcro. Se eu não achar plano de clivagem, não insisto, a placenta pode estar creta. Se ela tiver a creta, eu vou fazer uma hemorragia grave se eu tentar descolar ela, tá? Então, tento fazer extração manual da placenta e curetagem. Se a placenta já saiu, mas ficaram restos, aí eu posso fazer uma curagem, né, com a mão ou uma curetagem. E se for um acretismo placentário, uma adesão anormal, não tentar remover a placenta. Você tem que ir para a esterectomia e tirar esse útero com a placenta. Tirar a placenta junto com o útero, tudo junto. Tá? Ou tem uma opção de conduta conservadora, que seria se você não estiver sangrando, deixar o útero evoluir, porque essa placenta vai necrosar e vai sair depois, se acompanha por esteroscopia essa retirada da placenta aí depois. Mas aí não pode estar sangrando. E a infecção puerperal? Bom, a gente tem um termo que a gente chama de morbidade febril puerperal. É diferente de infecção febre puerperal.
tá? Porque a febre puerperal, ela pode ser uma coisa transitória, eventual, a gente vai falar rapidinho, que não significa infecção, um evento transitório por alteração hormonal, mas eu tenho a morbidade febril puerperal, tá? A febre maior que 38 graus durante quaisquer 2 dias consecutivos dos primeiros 10 dias pós-parto, efetuando as as primeiras 24 horas. Porque nas primeiras 24 horas, a febre ainda não é do parto, não deu tempo. Tá? Ela pode ter febre por outras causas, ela pode estar gripada, ela pode já ter uma pielonefrite de antes, mas não é uma febre do parto. Então, a gente não considera uma infecção puerperal, porque não é uma questão do parto, tá? Mas passou as primeiras 24 horas, isso é uma coisa importante que cai muito em prova. Tá? A febre da infecção puerperal cai muito em prova. Primeiros 10 dias, excetuando-se as primeiras 24 horas. Lembrar que as primeiras 24 horas, aquela febre não vai ser do parto. Ela pode ter febre, tá? Mas aquilo não vai ser do parto. Então, depois de 24 horas até 10 dias. Infecção puerperal pode ser de cisto cirúrgico, aí é uma infecção cirúrgica como qualquer outra, pode ser endometrite, principalmente, né, manipulação ali, se eu fiz curagem, se eu fiz extração manual ou numa cesariana, pode ser mastite, infecção da mama, a gente vai falar rapidinho, pode ser infecção trato urinário, pode ser tromboflebite. Então, aqui, diferentes tipos de infecção puerperal e suas vias de propagação. Endometrite, miometrite, períneo vulvovaginite, cervicite, parametrite, ovarite, salpingite, pelviperitonite, isso normalmente é mais avançado, né, gente? Peritonite generalizada, septicemia, abscesso renal, pneumonia, o paciente pode ter abscessos pulmonares. Então, aqui, ó, uma colpotomia, é um abscesso em fundo de saco de Douglas, para drenagem de coleção purulenta. É uma possibilidade. E é isso. Eu acabei não falando muito da mastite, que eu queria ter falado mais, mas a mastite, normalmente, eu tenho no pós-parto imediato, eu posso ter. Imediato não, né? Desculpa o termo. Mas assim, 2, 3 dias eu tenho a pojadura. A pojadura é a descida do leite. A mama fica túrgida, engurgitada, às vezes com plastrão vermelho, e a mulher tem febre. Isso é febre do leite, é a pojadura. Tirando isso, essa febre passa, tá? Agora, muitas vezes, a mulher não esvazia direito a mama, essa mama fica engurgitada, fica empedrada, e aí você tem um meio de cultura ali. Se você tem uma laceração mamilar, que é muito comum, né, na adaptação da amamentação, o bebê começando a mamar, fazer fissuras, lacerações, você tem uma porta de entrada. E aí junta aquele leite empedrado, que é um meio de cultura, com uma porta de entrada. E a mulher faz mastite. A gente tem que identificar isso precocemente e tratar com antibiótico terapia. A aula é longa, é densa, eu vou tentar separar depois em puerpério fisiológico e puerpério patológico, para poder ficar mais palatável e para a gente poder explicar melhor cada tema, mas se vocês tiverem dúvida é só deixar nos comentários abaixo.